Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Autoricar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a Reforma Protestante e a exegese bíblica. A data que marcou a Reforma Protestante do século XVI foi 31 de outubro de 1517, ocasião que Martim Lutero fixou suas 95 pequenas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no propósito de reunir concílios para tratarem de questões que envolviam a Igreja Católica Romana em práticas contrárias aos ensinos das Escrituras Sagradas, de modo incisivo a doutrina do pecado, da venda de indulgências para arrecadação de dinheiro, da salvação pela fé independente das boas obras e do abuso de poder eclesiástico. No entanto, o desejo e o esforço de muitos outros católicos para reformarem sua igreja no sentido de a purificarem e a livrarem de abusos, heresias e crendices, vinha acontecendo há muito tempo antes de 1517. Por exemplo, o inglês John Wycliffe, estudioso das escrituras e precursor da reforma, viveu no século XIV, morreu em 1384. Os estudos teológicos de Wycliffe, que apontavam as falhas da igreja com base nas escrituras, serviram de inspiração depois para dois outros líderes católicos nascidos na Tchecoslováquia procurarem corrigir os graves problemas também da mesma igreja, que foram João Hus, assassinado em 1415, e Jerônimo de Praga, assassinado em 1416, ambos queimados em fogueiras, 100 anos antes do marco da Reforma. Notável que João Batista, o precursor de Jesus Cristo, pelo fato de pregar a verdade aos poderosos, no caso, contra os pecados de Herodes, também foi morto degolado na prisão. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6. E até hoje ainda morrem muitos cristãos por este mundo afora, simplesmente por atenderem o que Jesus mandou, isto é, pregar o Evangelho a toda criatura, conforme descreve, por exemplo, Mateus, no capítulo 28 de seu Evangelho. Apesar de a igreja cristã, representada por diversas denominações cristãs, vir com muitas dores e perdas, muito vagarosamente se tornando mais democrática e civilizada, não deixa de ser o corpo de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme trata Mateus no capítulo 16 de seu Evangelho. Individualmente, todos haveremos de dar contas do que fizermos neste mundo, conforme descreve Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, que diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal tiver feito por meio do corpo. O que é estranho na história da igreja é que neste ano de 2017, que se comemoram os 500 anos da Reforma Protestante, algumas denominações cristãs mais antigas e também dessas evangélicas mais recentes, desconhecendo ou desprezando a monumental interpretação exegética das Escrituras feita pelos reformadores, continuam na prática das mesmas e outras heresias e crendices, que são terminantemente proibidas pela Bíblia. Não é demais ressaltar, entretanto, que as reformas, sejam elas políticas, religiosas ou na vida pessoal, só darão frutos para o reino de Deus se estiverem de acordo com os ensinos das Escrituras. Quem não se reforma, se deforma ou continua da mesma forma. Aliás, em se tratando de reformas para a Bíblia, não vale tanto o fato de ser judeu, ou grego, ou católico,
ou protestante, espírita, ateu, budista ou evangélico. Todos se encontram na mesma condicional dita por Jesus: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, como descreve João no capítulo 15 do seu Evangelho. Queremos nós saber o que Jesus manda? Leiamos o Novo Testamento, a partir do Evangelho de João, por exemplo. O principal avanço tecnológico para a concretização da reforma do século XVI foi o aprimoramento técnico da imprensa pelo alemão Gutenberg por volta de 1450, o que colocou de vez a Bíblia nas mãos dos fiéis, de modo que entenderam os propósitos de Deus para todos os povos, independente de qualquer denominação cristã que atribuísse a si mesma um poder eclesiástico que nunca lhe foi dado. Aliás, o poder da igreja vem de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, na força do Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia está acima da igreja. E isto está claro no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também, que diz: no princípio era a palavra, ou seja, o Logos, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14 do mesmo capítulo diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É por isso que a palavra de Deus está acima da igreja, pois Jesus Cristo e a palavra são um. O maior movimento do cristianismo se deu na vida e obra de Jesus Cristo e seus apóstolos. E, abrindo um parênteses, a igreja primitiva, conforme descreve Lucas em Atos dos Apóstolos, formada por discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus Cristo na Palestina, ficou fora daquele movimento feito por Constantino nas primeiras décadas do século IV, que deu origem à igreja romana, apesar de o apóstolo Paulo ter ido a Roma e escrito sua epístola aos romanos. O segundo maior movimento pode ser considerado a reforma do século XVI, feita pelos reformadores. Porém, os reformadores não fecharam a questão quanto ao avanço criterioso e exegético de interpretação das Escrituras Sagradas. Tanto que continua valendo a sua máxima que diz: igreja reformada, sempre reformando. Aceita por luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, anglicanos e outros. Nesse sentido aqui tratado, reformar é sinônimo de santificar, ou seja, afastar-se dos costumes mundanos pecaminosos, arrepender-se e crer, e apegar-se a Deus por meio de sua palavra, atendendo ao seu imperativo que diz: sede santos, porque eu sou santo, conforme descreve Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16. E como fundamento das muitas doutrinas bíblicas aprofundadas pelos reformadores estão as chamadas 5 solas, ou seja, sola Scriptura, somente as Escrituras; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e soli Dei gloria, somente a Deus a glória. Que num parágrafo poderia ser resumidas assim: somente pela Bíblia, a palavra de Deus, se adquire a fé salvadora no único e suficiente Salvador Jesus Cristo, por meio do qual se alcança a graça da salvação, e tudo para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir também desses fundamentos, as igrejas reformadas constituíram suas confissões de fé. As confissões de fé das igrejas são literaturas que registram sua expressão confessional própria daquilo que creem,
como forma de se estruturarem e ao mesmo tempo de declararem o que entendem e o que praticam dos textos bíblicos com base na exegese bíblica, que vislumbram aquelas únicas interpretações que as escrituras têm de si mesmas. E ainda, contra toda heresia feita pelos que deturpam as escrituras por maldade, ou por simplismo, ou por ignorarem a exegese bíblica. Por fim, o que é a exegese bíblica? Para falarmos sobre a exegese, vamos definir primeiro o que é a hermenêutica. A hermenêutica é também uma ciência de interpretação das escrituras. É uma disciplina que se estuda nos seminários e que existe em livros que qualquer pessoa pode adquirir desde que seja publicado por uma editora cristã séria e estudada para ajudar na interpretação de textos da Bíblia. Já a exegese bíblica é de mais alcance do que a hermenêutica, porque além de servir-se desta, leva em conta outros detalhes que não são da alçada da hermenêutica. Da exegese bíblica, é exigido que se conheçam as línguas originais das Escrituras, no caso o hebraico para o Velho Testamento e o grego para o Novo Testamento, e uma série de observações técnicas mais, como o estudo do contexto histórico dos escritores sacros e conhecimento sintático e gramatical dessas línguas e outros detalhes mais indispensáveis para os exegetas chegarem na interpretação correta dos textos das Escrituras. E queremos ressaltar ainda 3 dos principais reformadores que escreveram obras cristãs com base na exegese bíblica: Martim Lutero na Alemanha, John Knox na Escócia e João Calvino na França. Calvino comentou quase todos os livros da Bíblia, e dentre suas obras pessoais mais importantes está a instituição da religião cristã. Por último, afirmamos que as seitas cristãs que são capazes de, por exemplo, aquela que impõe a guarda do sábado, ou a que declara um corredentor para auxiliar a Cristo na obra da redenção, ou aquela que ousa negar até a divindade de Jesus Cristo e levam denominações cristãs sinceras a praticar crendices, o fazem por 2 razões principais. Ou não conhecem a exegese bíblica, ou conhecendo-a, não fazem uso da mesma, até para continuarem nas mesmas heresias. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esse vídeo no propósito de levarmos um pouco de conhecimento da história da igreja, mas o principal, que é o fator indispensável da exegese bíblica na interpretação correta das Escrituras. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.